Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula? Desculpem ser assim de maneira improvisada, mas é o que o sistema oferece no momento, ok? Vamos lá então. Vamos estudar agora a classe gramatical, qual a diferença entre ela e a função sintática, né? E como ela pode ser cobrada em concurso, beleza? Vamos lá então. Olha só, o meu nome é Denis, ok? E como muitos de vocês, desde o momento em que eu me levanto, em torno de 6h30, 7 horas da manhã, até o momento de eu me deitar, em torno de meia-noite mais ou menos, eu transito por vários locais e me relaciono com diferentes pessoas. Por exemplo, me levantei hoje de manhã, hipoteticamente falando, né? E me desloquei até o curso para dar aulas. Neste trajeto, né, neste momento de deslocamento, eu sou um motorista, ok? Quando chegou o curso, eu sou um professor, certo? Aí eu saio do curso, hipoteticamente, eu fui dar aula das 7h30 às 9h, aí eu saio do curso, né, onde eu trabalho, e fui ter aulas na faculdade, hipoteticamente num curso de mestrado, certo? Naquele momento eu serei um aluno, por conta do contexto. Eu saio dali em torno de 11 horas e vou visitar as minhas filhas. Naquele momento eu serei um pai. Aí eu saio da casa das minhas filhas e vou ao restaurante almoçar. Naquele momento eu serei um cliente, ok? Vou para casa, espero baixar um pouco a comida, né, dou uma relaxada, uma descansada e resolvo dar uma pedalada até o Laranjal, uma praia aqui da nossa cidade, Pelotas, né? Nesse trajeto eu sou um ciclista. Quando chego em casa, tomo um banho e resolvo jogar um xadrez. Naquele momento eu serei um enxadrista. Observa, eu sou o Denis motorista, Denis professor, Denis aluno, Denis pai, Denis cliente, Denis ciclista, Denis enxadrista. Certo? Eu não deixei de ser o Denis enquanto eu era cliente, ciclista, enxadrista e assim por diante. Entenderam bem? Pegaram bem isso aí? Então olha só, o Denis é a classe gramatical e isso são as funções sintáticas, certo? As atribuições que eu desempenho no meu cotidiano, a depender do contexto em que eu estiver, né, são as funções sintáticas. Então, olha só, se eu estiver isolado de todos, eu sou somente o Denis, tá? Aí tu só és, em princípio, tu só és capaz de identificar a minha classe gramatical. Agora, no momento que eu estou acompanhado de alguém, além de ser o Denis, eu desempenho em relação a essa pessoa uma certa atribuição, dependendo do local em que estiver. Eu posso ser motorista, professor, aluno, entenderam? Então, o Denis é a classe gramatical e as funções sintáticas são as atribuições que dependerão do local em que eu estiver e das pessoas com as quais eu me relacionar. Beleza? Vamos lá, então. Por exemplo, na frase, aliás, o policial concordou com o sargento. Qual é a classe gramatical da palavra policial? Como o policial nomeia aquele ser, né, responsável pela segurança, então, se ele está nomeando, é chamado de substantivo. Agora observe o relacionamento que essa palavra mantém com as demais na frase. O policial concordou com o sargento. Quem é que concordou com o sargento? Resposta, o policial. Nós aprendemos na escola que ao colocar o dedo no verbo e perguntar-lhe quem é que pratica a ação, a resposta vai ser o sujeito, certo? Então, o relacionamento que a palavra policial mantém com as demais na frase me permite classificá-lo agora como sujeito. Nessa segunda frase, o sargento não incluiu o policial. Notem que policial continua sendo substantivo. Entretanto, o relacionamento que essa palavra mantém com as demais na frase me permite não mais classificá-la como sujeito, e sim como objeto direto. O sujeito agora é sargento, certo? Nessa terceira frase, algo semelhante acontece. A palavra policial continua sendo substantivo, né, porque denomina aquela pessoa responsável pela segurança. Entretanto, a função sintática dela não é mais de sujeito, e sim de objeto indireto. Essas funções sintáticas, sujeito, objeto direto e objeto indireto, nós veremos em uma outra aula, ok? Hoje são só as funções sintáticas. Nota que nesta breve análise, a classe gramatical substantivo pode ser classificada sintaticamente de três formas. Pode ser um sujeito, né, pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, certo? Nessa rápida análise nós confirmamos isso aí, ok? Olha só, se tu me perguntares, ô Denis, qual é a classe gramatical da palavra porta? Sem medo de errar eu te digo, classe gramatical é o substantivo. Tá, Denis, mas qual é a função sintática? Não sei, pessoal. Por quê? Porque para eu saber a função sintática eu preciso da frase. Eu preciso do contexto, eu preciso analisar o relacionamento que a palavra porta mantém com as demais. Se tu me perguntares a classe gramatical da palavra inteligente, né, eu sou capaz de te falar, pelo menos a classe gramatical primitiva, a primeira, que é a de adjetivo, é característica de alguém, beleza? Mas se tu me perguntares a função sintática, eu não vou saber te dizer. Então, o que é a classe gramatical? A classe gramatical é a análise isolada da palavra, fora de uma frase, excluindo seu relacionamento com as demais, certo? E a função sintática é ao contrário disso. É a análise da palavra dentro de uma frase, considerando seu relacionamento com as demais palavras, ok? Nós estamos começando a conversa, ok? Beleza?
Agora, olha só, a partir disso que eu te falei, vamos dar uma revisada aqui. A partir dessas 3 frases aí, que nós temos o termo policial como substantivo, né, nas 3 frases, e com funções sintáticas diferentes, e a partir daquilo que eu te falei, é possível que tu deduza o seguinte: a classe gramatical é fixa e a função sintática é variável. Olha bem, dá para deduzir isso aí, ó. A palavra policial continua sendo substantivo nas 3 frases, entretanto a sua função sintática é diferente. Então é possível que tu deduza isso. Meu nome é Denis, eu não vou mudar meu nome. Agora, as funções sintáticas eu posso alterar, eu posso ser motorista, eu posso ser professor, dependendo do contexto. Tá? Só que não é bem assim não, pessoal. Certo? Mesmo a classe gramatical, ela também é dependente do contexto, tá? Por exemplo, a palavra rápido. A classe gramatical primitiva dela, a primeira, é de adjetivo. Por exemplo, o coelho é um animal rápido, certo? Mas nessa outra frase, nós temos a palavra rápido como advérbio. O coelho é um animal que corre rápido. Nota que rápido aí é possível ser substituído por rapidamente, certo? Nessa outra frase, neste outro exemplo, nós temos a palavra amanhecer como verbo. É a classe primitiva dela, certo? Por exemplo, amanhã pela manhã vai amanhecer tarde. Entretanto, essa palavra pode ser também um substantivo. Por exemplo, amanhã pela manhã ou amanhecer será tarde. Entenderam? Então, mesmo a classe gramatical, ela depende do contexto. Assim sendo, há 2 tipos de classe gramatical. Há a classe gramatical original e há a classe gramatical contextual. Certo? Classe gramatical contextual? Sim. O que é classe gramatical contextual? É a classificação gramatical da palavra que depende do contexto em que ela está inserida, da frase em que ela se encontra. Ok? Não te apavora, não é assim tão difícil. Certo? Vamos lá, vamos por partes, como diz a Matsunaga. Olha só, mantendo aquela analogia, o meu nome, né, Denis. Se eu estiver isolado de todos, eu sou somente o Denis, então eu só tenho a minha função sintática. Desculpa, a minha classe gramatical. Vamos manter essa analogia. Então, em vermelho nós temos a minha classe gramatical, o meu nome, e à direita, em azul, as minhas funções sintáticas. Deixa eu te perguntar uma coisa. De acordo com o contexto, na modernidade, é possível alterar o meu nome? É possível alterar o meu nome. Eu posso, por exemplo, alterar o meu nome nas situações em que houver casamento ou divórcio. Se eu me casei, eu posso adotar o nome da minha esposa. O mais comum é ela adotar o meu nome, né? A mulher adotar o nome do marido, mas o marido também pode adotar o nome da esposa. Se eu me separar, eu posso também mudar o meu nome. Eu posso alterar o meu nome naquelas situações em que eu sou muito conhecido pelo apelido. Por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele adicionou o apelido dele, Lula, ao nome. Eu posso também mudar o meu nome em caso de risco de vida, né? Em risco de perder a vida, ou em caso de risco de morte, né? Por exemplo, serviço de proteção à testemunha. Eu posso mudar o meu nome em caso de nome que causa situação vexatória. Se eu provar ao juiz que o meu nome me causa constrangimento, né, eu consigo alterar o meu nome. Em caso de erro gráfico cometido pelo oficial escrevente, o cara escreveu Denis com Z, né, e sem acento, eu posso mudar o meu nome para Denis com acento e com S. Ok? Em caso de adoção, se eu resolver adotar um filho, eu posso mudar o nome dele já de batismo, por vontade própria, sabiam disso? Se eu quiser, respeitando a autonomia da vontade, eu posso alterar meu nome, posso adotar o nome que eu quiser, ok? Ou em caso de naturalização de estrangeiros, para que ele se sinta mais nacionalizado, ou também em caso de transexualidade, situação em que é assegurada a mudança do nome, o nome social. Então, observa, se eu posso mudar o meu nome, né, isso quer dizer o quê? Mantendo aquela analogia, eu posso também alterar a classe gramatical dependendo do contexto. Entendeu? Então, ou seja, dependendo do contexto, a classe gramatical de uma palavra também pode ser alterada. Meu aluno, é isso aí mesmo, certo? Não te preocupa, não é assim tão difícil. Vamos por partes. Olha só, vou te dar um exemplo. O policial saiu mais cedo. Né? Policial aqui designa o nome daquele ser, né, responsável pela segurança pública. Em princípio, pública, né? Então ele é o substantivo. Mas nessa frase eu tenho um cão policial. Nota que policial está caracterizando o substantivo cão, portanto é um adjetivo. E nessas 3 frases, nós temos a palavra meio como advérbio na primeira situação, como substantivo na segunda e como numeral na terceira frase. Entenderam? Certo? Então a classe gramatical também é dependente do contexto, tanto a classe gramatical quanto a função sintática. Certo? Mas vamos lá, vamos reduzir um pouco isso aí. Vamos facilitar esse babado aí. Acompanha comigo. Se o comando de uma determinada questão falar sobre análise morfológica, classe gramatical ou classe de palavra, só vais olhar para essa tabela aqui. Se o comando falar em função sintática ou classificação sintática ou sintaxe, só vais olhar para essa tabela aqui. Simples. Entendeu? Tranquilo. Olha só, que barbadinha. Tá? Entenderam?
É isso aí, certo? Vamos lá, então. E quando você acha que não podia piorar, a barata começa a voar. Como assim? Vai dizer que vai ficar pior ainda? É, meu aluno. Não há nada tão ruim que não possa ficar pior, tá? Vamos por partes, como diz a Matsunaga. Olha só, aliás, nessa nova visão, e se nós unimos essas duas análises a um termo só? Como assim, Denis? Se nós juntarmos a classe gramatical ao mesmo tempo, né, com a função sintática. Se nós analisarmos uma palavra sob a ótica da classe gramatical mais a função sintática, nós vamos ter o que a gramática chama de morfossintaxe, ou análise morfossintática. Beleza? É, isso aí mesmo, não te apavora. Vamos lá. Olha só, se o comando falar em morfologia ou análise morfológica, isso aí é classe gramatical. Então, morfologia, classe gramatical. Se o comando falar em sintaxe ou análise sintática, é a função sintática. Sintaxe, morfossintaxe. Beleza? Como assim, Denis? É a análise concomitante da classe gramatical e da função sintática de um termo. Observa. O policial baleou o bandido que tentava escalar o muro. A classe gramatical de policial é substantivo, como nós já vimos, e a função sintática dele aqui é de sujeito. Nessa nova frase, ao chamar a polícia, 3 aposentados foram atendidos pela delegada. Nós também temos um substantivo e um sujeito. Ou seja, a palavra policial e aposentados, as palavras policial e aposentados possuem a mesma classificação gramatical e mesma função sintática, e assim possuem mesma função morfossintática. Isso tem caído em concurso, professor? Eu só vi uma questão até hoje, tá? Do CESP. Observa, em a marca e a cada, o termo a tem a mesma função morfossintática. Olha essa nomenclatura aí, ó. Eu quero saber se esse a de a marca e este a de a cada possuem a mesma classe gramatical, os dois, e se os dois também possuem a mesma função sintática, ok? Como costumo dizer, é melhor a situação surgir e estarmos preparados do que ela surgir e não estarmos. E, se tivermos de pecar, que seja por excesso, beleza? Então, isso é o que é análise morfossintática, é a análise concomitante da palavra sob a ótica da classe gramatical e da função sintática. Beleza? Tranquilos? Vamos lá então, vamos focar agora as classes gramaticais. Faça necessário chamar a atenção para uma divisão das classes gramaticais. Nós temos aquelas classes gramaticais variáveis e as classes gramaticais invariáveis. O que significa o termo variável em português? Em português, variável é aquilo que varia. Por exemplo, a mulher. Tá? A mulher é uma classe gramatical que varia, é um substantivo. Tá? Então, linguisticamente falando, variável é aquilo que varia em gênero, em número ou em grau. Tá? Em gênero feminino e masculino, em número plural e singular e em grau aumentativo e diminutivo. Quais são as palavras que são variáveis? O substantivo e todas aquelas que a ele se referem. Por exemplo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo. Ok? Por que isso é importante? Isso é importante por vários aspectos, né? Por causa de vários motivos. O primeiro deles é o seguinte, ó, se tu quiser saber a classe gramatical de uma palavra, o primeiro crivo, a primeira análise que tu vai fazer é se essa palavra é variável ou não. Por exemplo, ele tomou uma atitude completamente ponderável. Será que ponderável é uma classe gramatical variável? Se eu pluralizar a atitude, ele tomou 2 atitudes completamente ponderáveis, então só pode ser uma daquelas 6. Ela saiu tranquila, ele saiu tranquilo, todo mundo ficou impaciente, todos ficaram impacientes. Então, se essas palavras alteraram, só podem ser uma dessas aqui, ok? Um substantivo, um verbo, um pronome numeral, um adjetivo ou um artigo. Só te liga no seguinte, para ti que estás começando a estudar a classe gramatical, nós temos a palavra alguém, ninguém, né? Essas palavras, elas são invariáveis, entretanto, estão dentro de uma dessas que são variáveis, são pronomes indefinidos. Né? Alguém é um pronome indefinido, ninguém também é um pronome indefinido, e o pronome, via de regra, é uma palavra variável. Existem alguns que não, tá? Isso são sutilezas que tu vais pegando com o tempo, beleza? Agora vamos falar sobre um processo que já foi cobrado em alguns concursos, o processo denominado substantivação. O que é a substantivação? É a possibilidade de transformar qualquer classe gramatical em substantivo, ok? E eu consigo isso se eu fizer acompanhar essa palavra por um artigo, por um adjetivo, por um pronome, por um numeral e por um numeral, tá? Essa palavra vai se transformar num substantivo. Se eu pegar qualquer palavra que não é um substantivo e fizer essa palavra ser acompanhada de qualquer uma dessas 4, artigo, adjetivo, pronome e numeral, essa palavra vai ser um substantivo. Por exemplo, o amanhecer nessa região é fantástico. Olha o artigo ali. Nós temos também o adjetivo. Amanhecer fantástico foi o que presenciei ontem no Alto da Serra. Lindo amanhecer. Este amanhecer já é um pronome.
Presenciei 2 amanheceres nessa região, que foram fabulosos. Aí nós temos um numeral, ok? O processo de substantivação mais comum nos concursos é mediante a presença do artigo, mas se eu fizer a palavra ser acompanhada de qualquer uma dessas 4, ela vai ser transformada no substantivo, beleza? Vamos agora ao estudo de cada uma das classes gramaticais, por exemplo, o artigo. O artigo é tranquilo, né? Por ele ser tão tranquilo e fácil de memorizar, os alunos menosprezam o estudo do artigo, entretanto ele é muito importante, como nós vamos confirmar daqui a pouco, certo? Então nós temos o artigo definido e o artigo indefinido, o, os, a, as, uma, uns, umas. O substantivo é aquilo que nomeia os seres, o carro, a viagem, um direito, uma licença, uns homens, a parede, a dúvida, a certeza, beleza? E como é que isso pode ser cobrado em concurso? Temos essa questão aqui, ó, questão número 4, MS. É uma questão estilo CESP, é para ser julgada certa ou errada. Acompanhe comigo a leitura. O emprego do artigo em o pregar é em tudo comparável ao semear? Coloca os verbos pregar e semear em função própria de substantivos? Aí nós temos o fragmento. No célebre sermão da 60ª, pronunciado em 1655, na Capela Real em Lisboa, lembra Antônio Vieira que o pregar é em tudo comparável ao semear. Então está certa essa questão. A presença dos artigos coloca os verbos pregar e semear na função própria de substantivo. Beleza? Essa terceira questão, também padrão CESP, tem seu correlato grego, a palavra grego está empregada como substantivo, da mesma forma que na seguinte opção. O grego é a língua oficial da Grécia. Correlato é tudo aquilo que possui uma relação, que estabelece uma relação entre duas coisas, entre dois objetos, entre duas circunstâncias, entre duas situações, certo? Então, olha só, tem seu correlato grego. Que tipo de correlato é? O correlato é que é o substantivo. Grego é um adjetivo nesse caso. Então, essa questão está errada. O grego é a língua oficial da Grécia, este o grego é um substantivo. Seu correlato grego é um adjetivo, certo? Um outro motivo pelo qual é importante o estudo do artigo. A oração 10% da população determinava os destinos de toda a cidade. Teria o mesmo sentido caso o termo sublinhado, o artigo A, fosse eliminado? Olha bem, nessa concepção surge a democracia grega, onde somente 10% da população determinava os destinos de toda a cidade. Se eu tirar esse A, o sentido é o mesmo? Observa, qual é a diferença entre todo e todo o, ou toda e toda a? Todo quer dizer qualquer. Por exemplo, todo estado poderá se cadastrar, equivale a dizer a qualquer estado poderá se cadastrar. Se eu disser todo o estado, equivale a dizer o estado inteiro, na sua totalidade, certo? Então essa questão está errada, não teria o mesmo sentido não. Se eu colocar o a, eu totalizo. Se eu não colocar o a, eu indefino, beleza? 10% da população determinava os destinos de toda a cidade, equivale a dizer a cidade inteira, beleza? Essa outra questão aqui, ó, muito interessante do CESP. Constitui reescrita correta em termos gramaticais e semânticos do primeiro período, a votação paralela até voto eletrônico, a seguinte reescritura, né? O mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico é chamado de votação paralela. Essa questão está perguntando se essa reescrita mantém o mesmo sentido e se ela está correta também gramaticalmente daquele fragmento, daquela primeira frase ali no fragmento. A votação paralela é um mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico. Olha bem para essa questão, ela é bem interessante. Dá um pause e tenta ver se ela está certa ou errada. A votação paralela é um mecanismo adotado pela Justiça. O mecanismo adotado pela Justiça Eleitoral para confirmar a credibilidade do sistema de voto eletrônico é chamado de votação paralela. A tendência dos alunos é dizer que ela está certa, entretanto ela está errada. Por quê? Porque aqui eu tenho o e na reescrita e na frase original eu tenho um. E o que isso implica em mudança de sentido? Observa. A votação paralela é um mecanismo adotado pela Justiça. Então, quer dizer que existem outros mecanismos. Quando eu digo assim, ó, o mecanismo adotado pela Justiça é chamado de votação paralela, eu estou alegando que só existe um. Entendeu? Beleza? Certo? Essa questão, agente da PF. A omissão do artigo O imediatamente antes do tecnológico indica que científico e tecnológico constitui um item da oposição e humanista, outro. O que isso significa? Olha só, a Revolução Industrial, leiamos o fragmento, provocou a dissociação entre dois pensamentos, certo? Provocou a dissociação entre dois pensamentos. O científico tecnológico e o humanista. Observa, se eu colocar o artigo diante do tecnológico, provou, como nós temos aqui nessa reescrita, provou a dissociação entre dois pensamentos, o científico e o tecnológico e o humanista.
Nota que essa frase fica incoerente em virtude de a frase anterior, antes dos dois pontos, falar sobre dois pensamentos, e aqui nós termos três pensamentos, certo? Então, quando eu omito o segundo artigo, antes tecnológico, eu tenho dois elementos que configuram conjuntamente um único pensamento. O científico e tecnológico, eles constituem um único pensamento. Eles se opõem ao humanista, entendeu? Então, essa questão está certa. A omissão do artigo O imediatamente antes de tecnológico indica que científico e tecnológico constituem os dois juntos um item de oposição, certo? E humanista, outro. Beleza? Agora vamos ao estudo do adjetivo. O adjetivo, como é sabido, ele serve para caracterizar as coisas. Ele expressa uma qualidade ou um defeito, ok? Por exemplo, garrafa. Vamos às características dessa garrafa. Né? Garrafa é o nome que se dá a este ser inanimado, né? Então, se é um nome, é um substantivo. E quais são as características desse substantivo? Garrafa, bonita, útil, grande, pequena, garrafa térmica. Isso tudo é adjetivo. Né? Garrafa com alça, de plástico, para café, sem marca. Tudo isso também é adjetivo porque está caracterizando a palavra garrafa. Entretanto, nota que nós temos uma diferença entre os 5 primeiros adjetivos e os 4 últimos adjetivos. Né? Nota que os 4 últimos possuem uma preposição. São compostos por 2 palavras. A primeira delas é uma preposição. Isso é uma locução adjetiva. Então, adjetivo é uma palavra simples. Locução adjetiva são 2 ou mais palavras que equivalem a um adjetivo. Beleza? Isso nós vamos estudar agora. O que é locução? Procura na folha que tu tens aí e tu vais encontrar isso aqui. Locução são 2 ou mais palavras que equivalem a uma classe gramatical. Por exemplo, locução adjetiva, 2 ou mais palavras que equivalem ao adjetivo. Locução verbal, 2 ou mais palavras que equivalem ao verbo, que equivalem ao advérbio, a uma conjunção ou uma preposição. Dessas 5 locuções, as mais importantes são as 3 primeiras, adjetiva, verbal e adverbial, certo? O que é uma locução adjetiva? Por exemplo, assim, ó, eu tenho a seguinte frase, aves noturnas. Nota que esse noturna está caracterizando o tipo de ave. Não é qualquer ave, é ave noturna. Esse noturno é um adjetivo. Em vez de falar aves noturnas, eu posso falar aves da noite. Esse da noite é um adjetivo. Como é composto por 2 palavras, a primeira delas é uma preposição, então isso é chamado de locução adjetiva. Pessoa problemática, pessoa com problema. Plano governamental, plano do governo. Homem incrédulo, homem sem crença. Entenderam? Então, a isso que possui 2 palavras, sendo que a primeira delas é uma preposição, e uma locução adjetiva, em princípio, sempre começará por preposição, a isso dá-se o nome de locução, ok? Locução adjetiva. Nota, no entanto, que para que uma locução seja considerada adjetiva, eu não preciso ter um correspondente como eu tenho nessas versões. Aves noturnas, aves da noite. Plano governamental, plano do governo. Por exemplo, aluno com óculos. Eu estou me referindo a qualquer aluno? Não, eu estou caracterizando-o. É o aluno com óculos. Notem que essa expressão com óculos não possui um termo correspondente. Café com leite. Eu quero café. Que tipo de café? Café com leite. Eu estou caracterizando o café que eu quero. Entretanto, não existe, né? Café leitado? Não existe, certo? Locução verbal. 2 ou mais palavras que equivalem a um verbo. Eu assinarei o acordo, eu vou assinar o acordo. Eu assino o acordo, eu estou assinando o acordo. Eu assinar o acordo, eu havia assinado o acordo. Certo? E os adjetivos podem ser divididos em uniformes ou biformes. Uniforme, como o próprio nome sugere, né, só tem uma forma, ou seja, não é possível detectar o gênero, né, pelo adjetivo. Aluno brilhante, aluna brilhante. Nota que o adjetivo brilhante continua o mesmo. Né? E o adjetivo biforme é aquele que possui uma marca de masculino, aluno dedicado, e uma marca de feminino, aluna dedicada. Beleza? Agora, numeral. Pessoal, numeral não tem sido cobrado em concurso não, tá? São esses aí. Dá uma olhada aí na apostila, a recomendação de uso deles, mas eles não têm sido cobrados em concurso não. Depois nós temos a preposição. Tchê, a parte mais importante das 10 classes gramaticais. A preposição e o advérbio. Cara, isso aí tu tem que ter, assim, ó, na massa, tá? Dessas 10 classes gramaticais, tu deves dar uma atenção especial ao artigo, ao substantivo, ao adjetivo, à preposição e ao advérbio, certo? Quais são as preposições? As preposições são essas aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, em, perante, por, sem, sob, sobre, trás, certo? Para decorá-las, há uma musiquinha das preposições. Vai, Davis, essa vai pra ti aí, ó. O lepo-lepo das preposições. A, ante, após,
A, ante, após, até com, contra, de, desde, entre, para, imperante, por, sem, sob, sobre, trás. Para, imperante, por, sem, sob, sobre, trás. Mas que bem! Aí, valeu, gurizada. Mas que bem, hein? Ainda bem que eu sou professor e não sou cantor. Vamos lá. Essa musiquinha aí vai te ajudar a decorar as preposições, tá? Tu tens de decorá-las. Outra informação importante. É possível combinar as preposições com outras palavras, pronomes, artigos. Por exemplo, o pelo é a antiga preposição per, né, que hoje mudou para por. Por isso nós temos a variação percentual ou porcentual, percentagem ou porcentagem. As duas coexistem, tá? A antiga preposição per mudou para por e gerou o pelo. Por mais o, pelo. O em mais o me dá o no. Então, tu tem que saber que no vocábulo no, neste caso aqui, ó, eu falei no teste, tem que saber que esse no é uma preposição. É a preposição em mais o o. O em mais o a dá o na. O em mais o ele dá o nele. O em mais o aquilo dá o naquilo e assim por diante. O de mais o dá o do. O d mais o a dá o da. Mais o este dá o deste e assim por diante. Beleza? O que mais tu tem de saber? Tem de saber também que as preposições são portadoras de significado, de sentido. A isso dá-se o nome de relações preposicionais. Por exemplo, o com expressa a companhia em algumas situações. Por exemplo, foi com a filha. Nota que este com expressa companhia. O com pode expressar também instrumento. Fez o desenho com lápis. Ou seja, ele utilizou o lápis para fazer o desenho. Beleza? Pode ser também causa. Assustou-se com o trovão. O trovão foi a causa de a pessoa ter se assustado. Beleza? O para indica finalidade. Por exemplo, quero algo para comer. Qual é a finalidade deste algo? Eu estou estudando para passar. Qual é a finalidade do meu estudo? Para que eu estou estudando? A finalidade é passar. E essa ideia de finalidade é transmitida pela preposição. O por pode ser meio, enviar por malote ou pelo malote. Ou seja, o malote é um meio que eu estou utilizando para enviar alguma coisa. Pode ser causa. Ela chorou por mim. Né? Ou seja, eu fui a causa de ela ter chorado. Beleza? Depois a que mais cai é a preposição de. Ela pode expressar uma relação de sentido, falar de assunto, falar de futebol. Futebol é o assunto que eu estou falando. Pode ser causa, morreu de fome, ou seja, morreu por causa da fome. A fome foi o que fez morrer. Tremer de medo e assim por diante. Definição. Pessoa de coragem. Eu estou definindo que tipo de pessoa é, certo? Instrumento ou meio. Briga de faca. A faca foi o instrumento que eu utilizei para brigar. Viajar de avião. O avião foi o meio que eu utilizei para viajar. Pode ser também matéria, corrente de ouro, corrente de prata, corrente de ferro, é a matéria da qual é feita a corrente. Pode ser também posse, casa de Laura, certo? E como é que isso pode ser cobrado em concurso? Temos aqui uma questão de CESP, ó. Um atentado suicida com um caminhão contendo cerca de 230 quilos de explosivos na sede da ONU, em Bagdá, matou pelo menos 20 pessoas. Agora acompanha comigo a leitura do comando da questão. No texto, a preposição com introduz um termo com sentido de instrumento? Certo. Esse com aqui introduz um termo com sentido de instrumento. Um atentado suicida com um caminhão. Ou seja, o caminhão foi o instrumento que eu utilizei para cometer o atentado. Tá? Agora vamos falar dos pronomes. O pronome é uma classe gramatical que acompanha ou substitui um nome. Por exemplo, temos essa frase aqui. Ó, o aluno saiu mais cedo, pois a mãe do aluno está doente. E eu vi o aluno no supermercado depois. Assim, perguntei ao aluno: aluno, estás precisando de algo? E o aluno respondeu: não, professor, obrigado. Nota que essa frase está poluída. E para torná-la um pouquinho mais clara, mais aceitável, mais maviosa sonoramente, a gramática lançou mão de alguns dispositivos, dentre eles o pronome. Ou seja, vai substituir o nome. Olha que bonita ficou essa frase, ficou muito mais limpa que a anterior. O aluno saiu mais cedo, pois sua mãe está doente. E eu o vi no supermercado depois. Assim perguntei-lhe: tu estás precisando de algo? E ele respondeu: não, professor, obrigado. Então nota que essas palavras todas se referem a aluno. Beleza? No meu canal, tu vais encontrar uma videoaula sobre elementos anafóricos e catafóricos. Isso é bem importante, tá? É uma informação técnica bem rara de ser cobrada em concurso. Entretanto, eu já vi uma questão uma prova da UFPL cobrar isso e uma prova da SUSEP, beleza? O que é um elemento anafórico? Anafórico é toda qualquer palavra que faz referência a um termo anteriormente citado. Por exemplo, o Brasil é um país que é caro de se viver, pois aqui vive inventando imposto atrás de imposto. Nota que essa palavra aqui retoma a palavra Brasil, que está anteriormente citada. Como está anteriormente citada,
né? Isso é um elemento anafórico, este aqui. Catafórico, qualquer palavra faz referência a um termo posteriormente citado. País bom de se viver é este, Portugal. Beleza? Como ele se refere a Portugal, ele é um termo catafórico. Ok? Vamos parar por aqui e depois nós continuaremos, certo?